Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal hoje para um vídeo muito especial que é a revelação das categorias do Desafio MSL de 2023. Então é um convite aqui para que vocês leiam em 2023 livros que vão promover um mergulho em vocês mesmos, porque é esse o tema que eu escolhi, que é o tema que segue o tema do Clube MSL. Quando eu escolhi esse tema para o Clube MSL do ano que vem, o Clube MSL é meu clube de leitura, então lá a gente estuda as obras além de ler, então tem a parte da leitura coletiva e também tem a parte do estudo das obras. E quando eu defini esse tema de livros que provocam esse mergulho em nós mesmos, eu pensei assim, poxa, mas é tão legal que eu quero expandir isso. O ano que vem, 2023, vai ser um ano para a gente de fato ser transformado pela literatura. Eu quero isso, é isso que eu vou tentar trazer para as minhas redes, aqui para o YouTube, lá pelo Instagram. Eu tenho o TikTok também, que vamos ver como é que isso vai ficar em 2023. Mas enfim, é esse o tema que eu quero trazer. E aí eu falei, então eu vou trazer esse tema também para o Desafio MSL. O Clube MSL é fechado, é um clube pago, então você precisa se inscrever para participar. Mas o Desafio MSL é um desafio livre, né? Onde você vai escolher o livro que você vai encaixar nas categorias ali de cada mês. Eu falo a categoria de cada mês e aí você encaixa um livro dentro daquela categoria. É um desafio para você, com você mesmo aí, sem muita regra, sem muita coisa, tá? Não é para você se pressionar, não. É para você se motivar a ler e a diversificar suas leituras e em 2023 fazer leituras de fato transformadoras. Eu já fiz uma live aqui no canal falando quais vão ser os livros que a gente vai ler lá no clube, porque eu escolhi livros que de fato têm essa possibilidade de nos transformar profundamente, eles trazem essa possibilidade. E aí eu fiz essa live, tá salva aqui no canal, você pode ir lá assistir, tá bom? Mas eu quero contar uma novidade que eu já tava doida pra contar e agora finalmente eu posso contar. A gente tem data já para lançar o clube no ano que vem, para abrir a turma de 2023, que vai ser no dia 5 de janeiro. Então, a turma de 2023 do Clube MSL será aberta no dia 5 de janeiro. Já prepara aí para você vir nessa jornada comigo. E mais, para fazer um evento de lançamento do jeito que o clube merece, eu sempre gosto de fazer um evento, né, antes de lançar a turma, eu vou fazer um workshop gratuito para vocês de 3 dias, então serão 3 aulas que vão acontecer nos dias 3, 4 e 5 de janeiro. Então, nessas 3 aulas aí, o tema do nosso workshop é Navegando em Águas Profundas. Você vai aprender tudo sobre esse poder transformador da literatura. Então, eu espero vocês nesse workshop nos dias 3, 4 e 5 de janeiro. Se inscreve aqui, porque eu vou enviar para vocês conteúdos por e-mail para a gente ir esquentando ali os tambores até o dia... os motores, até o dia do workshop mesmo. Então, não deixe de se inscrever no link que está aqui na descrição. E aí, no dia 5 de janeiro, eu abro a turma de 2023 do Clube MSL. Já estou esperando por vocês, tá bom? Mas então, por enquanto, vamos ficar aqui com o nosso Desafio MSL e eu vou falar para vocês as 12 categorias de cada mês do ano. Então, bora lá! Ó, hoje eu só vou falar as categorias. As minhas escolhas para o desafio eu vou revelar no primeiro dia do ano, 1º de janeiro. Vai sair um vídeo aqui no canal onde eu vou revelar quais são as minhas escolhas para o desafio, tá bom? Mas hoje eu vou falar qual é a categoria e vou dar algumas sugestões. Então eu vou ficar olhando aqui pro meu celular porque eu anotei algumas sugestões aqui para dar para vocês. Combinado? Então vamos lá. Em janeiro, categoria de janeiro, você vai ler um livro de não ficção que propõe a te ensinar algo. Então, qualquer livro de não ficção que queira te ensinar algo. E aí pode ser na área que for, pode ser um ensinamento, um autoconhecimento mesmo, se você gosta de ler autoajuda, não tem problema, tá bom, gente? Ou você pode ler algum livro técnico mesmo, de algum assunto aí que você gosta, ou do seu trabalho. Algum livro de não ficção que propõe a te ensinar algo. E aí eu coloquei aqui algumas sugestões.
Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que muita gente fala aí, que é um livro que nos ensina muito sobre a vida, né? Sobre a gente ter resiliência, que é muito importante. 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. A Vida Intelectual, ou então também Beleza, do Roger Scruton, que é um livro que eu quero muito ler. Esse livro aqui, eu acho que em 2023 ele não me escapa, porque eu quero muito ler esse livro. Enfim, algum livro aí que tenha te ensinar algo, seja algo mais técnico ou seja algo mais filosófico, um livro mais contemplativo, mas que seja de não ficção e que vá te ensinar algo, tá bom? Fevereiro. Um livro que traga personagens com diferentes visões de vida. Como que você vai saber isso? Lendo sinopse, assistindo resenhas, né? Dando uma olhada aí no conteúdo do livro antes de ler esse livro. Então eu trouxe aqui algumas sugestões de livros que tem personagens que dentro do enredo ali, eles mostram diferentes visões de vida. E por que esse desafio? Para que você perceba como que são construídas as nossas ideias, aquilo que a gente acredita, e que depende muito da experiência de vida de cada um, daquilo que cada um tem acesso, daquilo que cada um consegue vivenciar mesmo ali. E isso constrói a gente, isso molda os nossos pensamentos. Então a gente precisa compreender também que o outro é moldado a partir da experiência dele, e assim a gente aprende a se respeitar melhor. Então a intenção desse desafio é justamente essa, tá? Eu trouxe aqui como sugestões de leituras aí, são sugestões, tá, gente? Vocês podem escolher aí o livro que vocês quiserem. Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, que é um livro que tem esse tipo de... Esses três irmãos, inclusive, eles têm pensamentos muito diferentes entre si, eles agem de formas muito diferentes entre si. Esaú e Jacó, do Machado de Assis, que é até um livro que tem um conflito de ideais políticos mesmo entre dois irmãos, é muito interessante. A Guerra dos Tronos, do George Martin, que é um livro que tem mais conflito ali de interesses e de pensamentos dos personagens do que esse. Então, tem também Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, né? A gente vai ter ali esse embate entre Mr. Darcy e a Elizabeth Bennet, que eles têm diferentes visões de vida e eles vão ter ali esse problema a ser resolvido durante a narrativa. Então, fica aí já algumas dicas para vocês, tá bom? Em março, nós vamos ler um livro sobre jornadas. A minha ideia aqui não é só a questão do romance de formação, não é só isso. É um livro que mostre um personagem percorrendo uma jornada. Por quê? Ao longo dessa jornada, ele vai ter muitos aprendizados de vários tipos. E aí você também vai aprender com aquilo que o personagem está aprendendo. A ideia é essa, tá bom? Então eu trouxe aqui como dicas, né, sugestões de leitura, Dom Quixote, do Miguel de Cervantes, que é assim a jornada na literatura, né, um livro maravilhoso. O Grande Mentecapto, do Fernando Sabino, é um livro até que me lembra Dom Quixote em certa medida. Tenho resenha dos dois aqui no canal, na verdade. A Steppe, do Chekhov. Cândido ou Otimismo, do Voltaire, que é um livro filosófico, mas muito louco. Eu me surpreendi muito com a leitura desse livro. Então estão aí as minhas dicas, as minhas sugestões de leitura para esse desafio, tá bom? Abril. Em abril, um livro que debata um tema sensível. E aí, um tema sensível de forma geral, que todo mundo considera um tema sensível. Por exemplo, Lolita, que eu até coloquei aqui, que é o abuso infantil, obviamente um tema sensível, ou um tema sensível para você, que seja sensível para você. E aí fica a sua escolha, né? Eu coloquei aqui como sugestão, além de Lolita, Canção de Ninar, da Leila Slimani, que é um livro que fala... ele é baseado até numa história real de uma babá que matou as crianças que ela tomava conta, então é sensível. E também vai ter uma questão de transtorno mental, vai ter tudo isso nesse livro. Madame Bovary, do Gustave Flaubert, que ele vai tratar dessa inquietude humana, vai tratar de traição, né? Então são temas sensíveis. As Intermitências da Morte, também do Saramago. Morte, né? É um tema super sensível, então
trouxe aqui essas sugestões para vocês, tá joia? Mas mais uma vez, não precisa seguir essas sugestões, eu tô dando ideia, porque como os temas desse ano do desafio, eles são mais assim, filosóficos, né? Eles são mais abstratos, não são, temos assim, um livro, um romance de formação, que aí você sabe o que é romance de formação e o que não é, né? Como eu escolhi temas mais abstratos, eu tô trazendo aqui alguns exemplos para vocês se situarem mais ou menos no que eu tô propondo aqui no desafio, tá? Mas vocês não precisam ler exatamente esses livros aqui que eu tô falando, tá joia? Próximo mês de maio, né? Maio é um livro que reflita sobre espiritualidade. E aí, não precisa ser um livro cristão, ou um livro que fale de alguma religião, seja ela qual for. Pode ser isso também, ou pode ser um livro que debata espiritualidade de uma forma mais ampla, tá? E aí você não precisa ter alguma religião para cumprir esse desafio, né? E mesmo, gente, para ler um livro sobre religião, você não precisa ter uma religião, você pode ser ateu e ler um livro sobre alguma religião. A própria Tatiana Feltrin está fazendo a leitura da Bíblia, né? E ela é ateia, ela se diz ateia. Então, assim, você tem que abrir seus horizontes, não pode ficar só fechadinho aí no seu mundo, tá? Então, isso é um livro que debate espiritualidade de uma forma geral. Pode ser ligado a alguma religião específica ou pode ser uma espiritualidade de uma forma geral, tá joia? Eu trouxe aqui como sugestões os livros do C.S. Lewis, né, que ele tem aquela coleçãozinha que ele fala muito sobre a vida cristã de uma forma geral, então ele vai trazer muito essa questão da espiritualidade. E aí, gente, pode ser livro de não ficção ou livro de ficção também, tá? Então, por exemplo, o C.S. Lewis, ele tem Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que é um livro de ficção, é uma historinha inventada, que ele vai trazer cartas ali de um diabo tentando ensinar o outro diabinho lá a como atazanar a vida de um homem. Então, e ele vai debater espiritualidade nesse livro e é um livro de ficção, então não precisa ser não ficção, tá joia? Trouxe aqui também As Crônicas de Nárnia, que é um livro também de ficção, uma fantasia infanto-juvenil, que tem muito forte esse tema da espiritualidade. Padre Sérgio, do Tolstói, que inclusive eu ganhei, que eu estou muito feliz que eu ganhei esse livro. O Eleito, do Thomas Mann, que fala do Papa. Frankenstein, da Mary Shelley. Então, quando eu falo espiritualidade, é de uma forma geral, tá vendo? Frankenstein, o que ele fala de espiritualidade? O homem brincando de Deus. Então, pode ser uma coisa mais abstrata. Você pode viajar aí nos desafios, nas categorias desse ano, tá bom, gente? Próximo mês, então, é junho. Aí, já chegando no meio do ano, vamos ler um livro que fale sobre decisões difíceis. E aí também você vai precisar conhecer um pouquinho da sinopse, assistir algumas resenhas para você definir o livro que vai tratar de decisões difíceis, para nos ajudar a tomar as nossas próprias decisões difíceis, né? Porque quando a gente se coloca na pele daquele personagem ali que tá tomando uma decisão difícil, e a gente julga aquele personagem, a gente enxerga toda a situação que fez com que ele tomasse aquela decisão difícil, você reflete para a sua própria vida e você pode aprender sim a tomar suas próprias decisões difíceis, porque os livros eles servem para isso, para nos aprimorar, para nos ensinar coisas, né? Então eu trouxe aqui como sugestão de leitura Doutor Fausto, que tem um pacto fáustico, pensa bem, um pacto com o diabo. É uma decisão difícil, né? A Letra Escarlate, também, do Nathaniel Hawthorne. Esse livro até a gente leu aqui como leitura coletiva. 1984, do George Orwell, também traz decisões difíceis, aquele cara ali, né, o Winston, ele tendo que viver naquele mundo totalitário e ele tendo que tomar decisões difíceis a todo momento ali naquele livro. A Senhora de Whitefell Hall, onde a personagem principal desse livro aqui da Anne Brontë, ela terá que tomar uma decisão muito difícil também na vida dela. Então fico aí essas sugestões e assim a gente completa o primeiro semestre do ano. E agora a gente vai para as categorias do segundo semestre.
Mas antes de falar as próximas categorias, não esquece de se inscrever aqui no canal para acompanhar tudo que vem aí pela frente em 2023, tá bom, gente? Eu tô preparando muita coisa legal. 2023 será o ano que você vai aprender a ser transformado de fato pela literatura. É esse o meu objetivo lá no clube, é esse o meu objetivo com o Desafio MSL. Vai ser esse o meu objetivo em todas as redes, em todos os meus novos projetos que vem aí. Então me siga aqui para que você sempre fique por dentro disso e seja de fato transformado pela literatura, tá bom? Então se inscreve, curte o vídeo também, que é uma forma muito bacana e gratuita de você me apoiar. E vamos para a categoria de julho, né? Então julho vai ser um livro que debata o tema da autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é uma coisa que eu sempre falo aqui, que é você ser responsável por si mesmo, tomar as rédeas da sua própria vida, não ficar terceirizando a culpa das coisas que acontecem com você. Eu tento enxergar assim, mesmo quando é o outro que faz algo comigo, a culpa é sempre minha, porque aí sou eu que tenho que resolver, eu não entrego a minha vida na mão de ninguém. Eu acredito muito nisso e eu trouxe essa categoria aqui para vocês, tá bom? Eu coloquei como sugestões aqui Quase Memória, do Carlos Heitor Coni, Bartleby, o Escriturário, do Herman Melville, incrível esse livro. A Paixão Segundo GH, que a gente já leu esse livro no clube nos anos passados aí, que é um livraço também da Clarice Lispector. Coloquei aqui também para vocês O Jardim Secreto, que é um livro infanto-juvenil, mostrando aí que livros que aparentemente são muito singelos também têm muito a nos ensinar. Tá já? Então são essas as dicas que eu trouxe aqui para o desafio de julho. Aí, em agosto, eu coloquei como desafio um livro que trate da relação entre pais e filhos. Uma coisa muito importante a ser discutida nos tempos atuais, eu acredito, porque a gente tem perdido muito esse parâmetro de respeito mesmo, que você precisa respeitar os seus pais, você não precisa concordar com seus pais, mas você precisa respeitar, você não pode se colocar acima deles. E como a gente tá perdendo esses parâmetros ultimamente, eu tô achando isso uma coisa muito horrível, eu trouxe essa categoria aqui pra gente ler livros que tratem da relação entre pais e filhos, para que você pense aí na sua relação com seus pais, com seus filhos, e para que a gente melhore nesse ponto, tá bom? Eu trouxe aqui como sugestão Os Irmãos Karamazov também, que eu já dei a sugestão, mas ele também se encaixa nessa categoria aqui. Pais e Filhos, do Turgenev, né? O próprio título já mostra do que se trata, um conflito geracional, que a gente vai ler esse livro no clube o ano que vem. Inclusive aqui eu coloquei dicas de livros que a gente vai ler lá no clube o ano que vem. Sal, da Letícia Wirkowski. A Letícia é a autora de A Casa das Sete Mulheres. Esse livro, Sal, é um livro fininho dela, muito bom. A Letícia ela tem uma escrita muito poética, então é um livro que também vai trazer essa questão de conflitos ali familiares. Coraline, do Neil Gaiman, que é um livro infanto-juvenil, também, mais uma vez, né, vou repetir, às vezes livros que parecem muito despretensiosos, eles podem nos ensinar algo. E Coraline, ele traz justamente a história de uma menina que está insatisfeita com os pais e aí ela vai aprender, né, a valorizar os pais dela. Então, também trouxe essa dica aqui para vocês, tá bom? Agora, o próximo mês é setembro. Setembro, eu acho que é a categoria mais fácil aí de vocês entenderem, que é um livro sobre uma pessoa inspiradora. E aí, normalmente, qualquer biografia vai servir para você. Então, você escolhe uma pessoa aí que te inspira, lê uma biografia dessa pessoa e tá tudo certo já para esse desafio. É o mais fácil, não precisa de muitas explicações, né? Aí, em outubro, vai ser um livro que traga a jornada de transformação ou amadurecimento de um personagem. Lembra que no mês anterior, que mês que foi que eu coloquei um livro que fale sobre jornadas? Em março é um livro que fale sobre jornadas, né? Mas agora é diferente, gente. É um livro que traga a jornada de transformação ou amadurecimento de um personagem. Então, por exemplo, Dom Quixote, ele vai mostrar a jornada do Dom Quixote, o Dom Quixote passando por vários lugares e aprendendo com as pessoas que ele está convivendo ali, tá bom? Isso é uma coisa. A proposta do desafio de outubro
é um livro que foque no personagem e não na jornada. O desafio de março é o foco na jornada. O desafio de outubro é o foco no personagem. E o que ele vai aprender com aquela jornada ali. Então, qualquer romance de formação serve para essa categoria, porque a proposta do romance de formação é justamente essa, né? Do personagem ir se aperfeiçoando ao longo da narrativa e chegar ao final transformado, amadurecido e tudo mais. Então, David Copperfield, Jane Eyre, Ciranda de Pedra, tudo isso é romance de formação, tá, gente? Grandes Esperanças, que a gente leu também como leitura coletiva. Harry Potter é um romance de formação, vocês sabiam disso? Pois é. Eu trouxe aqui também alguns que não são romances de formação, mas que eles também trazem essa jornada de amadurecimento do personagem. Emma, por exemplo, da Jane Austen, Orlando, da Virginia Woolf, O Hobbit, do Tolkien, até O Senhor dos Anéis também. O Senhor dos Anéis, inclusive, serve até como jornada mesmo, lá de março, foco na jornada, ou serve como foco na transformação dos personagens aqui em outubro também. Em novembro, a gente vai ler um livro de memórias. E aí você vai pegar um livro que o autor escreve sobre um momento da sua vida, ou que ele faz alguma reflexão, um livro de memórias. Eu trouxe aqui como sugestão É Isto um Homem, do Primo Levi, que é um livro que ele vai trazer a experiência dele lá em Auschwitz, né? Tem também aqui Uma Confissão, do Tolstói, que é um momento da vida do Tolstói que ele passou muito conturbado, principalmente espiritualmente, assim. Então, ele vai fazer uma confissão, e é uma confissão mesmo, é um livro muito curtinho, mas ele é denso. Paris é uma Festa, do Hemingway também, que ele descreve uma parte da vida dele, que ele viveu lá em Paris, como é que foram as experiências dele, muito legal também. O Diário de Anne Frank também coloquei aqui, que também é um livro de memórias, né, de uma menina que estava escondida na época da Segunda Guerra. Todo mundo sabe, né, mais ou menos a história da Anne Frank, mesmo quem não leu. Eu nunca li, gente, o Diário de Anne Frank, mas eu sei a história do livro porque eu acho que todo mundo sabe, né? E por fim, em dezembro, um livro cujo enredo traga algum desafio a ser vencido. E aí pode ser um desafio pessoal, um desafio profissional, e aí também você vai ter que saber a sinopse para definir qual livro que você vai ler, né? Trouxe aqui como sugestão A Cor Púrpura, da Alice Walker. Então esse desafio pode ser um desafio social também, aqui no caso é o racismo, né? Eu trouxe aqui O Castelo, do Franz Kafka, que no caso aqui o desafio a ser vencido é a burocracia. O castelo, ele traz um personagem que ele está tentando chegar no castelo, mas ele sempre é impedido por alguma coisa, ele nunca consegue chegar lá. Então vai ter essa discussão muito forte da burocracia. Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que é um livro que vai debater a miséria, que vai debater a seca. É um desafio também a ser vencido. Coloquei aqui também O Apanhador no Campo de Centeio, que é um livro que ele é um desafio mais psicológico do personagem. O personagem, ele tem um trauma muito grande, e aí as atitudes dele, elas refletem esse trauma dele. Então é um desafio também que ele tem que vencer, só com um desafio psicológico. Então você pode ver aí, você pode ir para todos os lados, escolher o livro que mais te agradar, tá joia? Repito, não fica preso a isso pode, isso não pode. O desafio é seu. Eu tô sugerindo aqui as categorias e aí você vai montar o seu desafio do jeito que você achar melhor. A intenção é que você realmente faça essa viagem de transformação ao longo do ano. Leia livros que podem de fato te ensinar alguma coisa e mexer com a sua vida de verdade, de forma concreta. Ler livros mais substanciais, livros mais profundos, que trazem reflexões maiores. Essa é a proposta do Desafio MSL de 2023, tá bom? Se você for postar a sua TBR nas redes sociais, por favor, marca a hashtag Desafio MSL para eu ir lá dar uma olhada nos livros que você vai ler.
Deixa aqui nos comentários também se você já foi escolhendo aí os seus livros, tá bom? Me marca aqui no YouTube, se for fazer vídeo me avisa, se for fazer post lá no Instagram também me marca, porque eu quero ver a TBR de todo mundo. E dia 1º de janeiro eu tô aí de volta contando pra vocês quais foram as minhas escolhas pro desafio. E não se esqueçam, nos dias 3, 4 e 5 a gente tem o workshop gratuito Navegando em Águas Profundas. O link para você se inscrever e participar tá aqui na descrição do vídeo. E no dia 5 de janeiro, abertura das inscrições do Clube MSL, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!